O que os cones de pinheiro siberiano podem fazer pela nossa saúde e pela saúde dos nossos pacientes? Para quem não sabe, esse é o nosso novo Conindu da linha Conexão e ele se chama pinheiro siberiano. É um cone que foi formulado e feito através da essência do óleo essencial de pinheiro siberiano, utilizando também o extrato da erva, o qual a gente conseguiu atingir uma frequência vibracional incrível para trabalhar sentimentos de culpa e negação. O propósito da linha Conexão é trazer uma conexão com a nossa verdadeira essência e principalmente com o nosso lado sombra, quando a gente não consegue reconhecer os nossos pontos que precisam ser trabalhados, quando a gente não consegue reconhecer que aquele ponto precisa ser modificado para que a gente tenha cura da física, emocional e até mesmo espiritual. A nossa linha Conexão, ela traz essa conexão interior, uma conexão com a nossa verdadeira essência, uma conexão que muitas vezes é falha. E para a gente superar nossos medos, traumas, anseios e ter um nível evolutivo cada vez maior nessa vida, conectar as pessoas é extremamente preciso. E é isso que essa linha vem fazer. E esse cone, ele vem conectar com o sentimento de culpa e com o sentimento de negação. O sentimento de culpa é aquele sentimento que se funde quando a gente se sente culpado por ter feito algo que não estava ao nosso feitio, por ter às vezes dito um não, ou então, muitas vezes, por se culpar de não ter feito determinada coisa, de não ter escolhido determinado caminho. Uma culpa que muitas vezes pode ser porque a gente fez escolhas erradas e se arrepende dessas escolhas. Então, o pinheiro siberiano, ele vem trabalhar o aspecto da negação do nosso eu. O quanto a gente se nega, o quanto a gente se culpa por ter feito ou não ter feito determinadas coisas no nosso caminho. Também ele faz uma conexão com a culpa que gera vergonha, com aquele sentimento que culpa, que te envergonha, com aquele sentimento que você tem de se sentir culpado e envergonhado por ter feito determinada coisa ou não, principalmente quando está muito relacionado a escolher. Então ele é um cone que trabalha a culpa pela escolha, ou por ter sido feita, ou por ter sido não feita, ou por ter sido arrependida. Né? Então, eu falo que o pinheiro, ele vem trabalhar muito essa negação, da gente também entrar na vibração de que não quer aceitar mudanças, de que não quer mudar um padrão de consciência, de que não acredita na sua própria verdade, que não acredita que aquele é o verdadeiro caminho para sua cura, para sua transformação, para sua consciência. Então, ele trabalha, no final de tudo, a libertação desses sentimentos, a libertação de todo o ressentimento, a libertação de toda a mágoa, a libertação de todo medo, a libertação de toda angústia, a libertação do sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, o sentimento de não ter feito, o sentimento de fracasso, o sentimento de não aceitar o fracasso, quando a gente entra na negação, ou então o sentimento de não aceitar que é por exatamente aquilo que você está adoecendo. E como a gente tem muito esse padrão de negação dos pacientes, é por isso que eu escolhi trazer o pinheiro siberiano. Um cone que é representado pelo um marrom mais claro, mas também algumas vezes ele vai ser mais escuro, porque o sentimento de culpa e de negação é um sentimento mais denso, que gera em algum determinado momento essa sensação de peso a ser carregada. E quando a gente fala de sensação de peso, o cone de pinheiro siberiano pode trabalhar dores nas costas. Quando você tem a tartaruga e carrega a família nas costas, trabalha a autopunição, o chicoteamento de você se sentir culpado e se chicotear toda hora e ficar se punindo, né? Também trabalha a falta de merecimento. Quantas vezes você achou que você não merecia determinada coisa? O pinheiro, ele vem conectar a gente e limpar todos esses padrões e ressignificar esses padrões, tirando a culpa, tirando o medo, parando com que você se puna, parando com que você carregue a família nas costas, para que você carregue a sua força, né, para que você possa se recuperar, se reacender. Então, ele trabalha essa coisa de que você não precisa ser reconhecido pelos outros. Você precisa se reconhecer. Você precisa se conectar com você,
que é o que ele vai fazer, entender que você tem culpa, entender que você tem negação dentro de si e ressignificar, expandir a consciência, ir além dos padrões que a gente está acostumado. Então ele vem trabalhar todas as nossas crenças que nos pune, que nos falta merecimento, todas as crenças de culpa, todas as crenças que a gente se nega a enxergar que a gente tem. Então ele vem limpando e desobstruindo o caminho, trazendo tranquilidade, amor, trazendo para aquele ser humano uma ressignificação de que, será que eu me culpo? Será que eu carrego a família nas costas? Porque existem crenças em mim que eu preciso desse sentimento. Por que eu preciso disso? Ele traz questionamento, um questionamento que limpa o seu caminho, que abre os seus horizontes e que faz você enxergar as coisas num outro ponto de vista. Muitas vezes a gente fica na negação e a gente para de evoluir porque a gente se nega a entender ou compreender que determinado aspecto está impregnado no nosso campo. Às vezes a gente fica na negação porque a gente não quer admitir que a gente é aquela pessoa que estamos identificando. Às vezes a gente entra na negação porque aquela dor é tão forte que a gente não quer olhar para ela. E a gente se nega, o paciente se nega. Quantas vezes vocês já escutaram um paciente dizendo, não, mas eu não sou assim? Ele está na negação. E se ele está na negação, ele precisa ser ancorado, trabalhado e tratado com este cone. Um cone sensacional, um cone incrível que vem liberar esse sentimento. Então ele pode ser utilizado no chakra cardíaco, ele pode ser utilizado no plexo solar, ele pode ser utilizado no chakra frontal, até mesmo no coronário para conectar esse ser, né? Para conectar essa pessoa a se libertar desses nós que fazem com que ela não evolua, que ela não dê o seu salto quântico. É um cone que vem libertar, que vem trazer merecimento, que vem reconhecer a culpa e lapidar a culpa para que você não se culpe por aspectos que não são necessários, para que você pare de se culpar por algo que você deixou de fazer, afinal de contas não era o momento ideal, para que você tenha compreensão de como as coisas no universo funcionam. Então eu sempre falo, é um cone que traz... Ele foi muito feito para trabalhar esse sentimento que a gente tem direto, que é a culpa, que é a negação, que é o primeiro estágio do paciente, é o paciente que se nega a enxergar a verdade, se nega a enxergar o seu espelho e dizer que o outro não é o meu problema, que o outro não me feriu, eu me feri sozinho, eu permiti que o outro fizesse isso comigo. Quando ele entra nessa vibração de reconhecimento, que é o que esse cone vem buscar, liberando a negação e trazendo reconhecimento, ele sai da posição de vítima e ele assume a posição de protagonista, de que aqui quem manda sou eu, o corpo, a mente, o espírito é meu, eu preciso me ressignificar, me reinventar, sou eu que estou adoecendo porque eu estou permitindo com que as pessoas façam comigo aquilo que eu detesto, aquilo que eu não gosto, e eu me puno o tempo todo porque eu acho que eu sou culpado por isso e não reconheço. Então, é trazer uma reconexão com a sua própria alma. Por isso que a linha chama conexão e o pinheiro siberiano entra aí para trabalhar essa negação, essa culpa, ressignificando tudo isso, trabalhando todos os ressentimentos, mágoas, toda aquela sensação de carregar o mundo nas costas, toda a punição e falta de merecimento que você sente que você tem. Mas saiba, no universo todos somos merecedores. O problema é que muitas vezes a gente não reconhece. E por isso que esse cone é um dos mais indicados para esse momento.